A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 23. A partir do versículo de número 25 e 26. Eu estava meditando e o Senhor, Ele me confirmou, porque ardeu meu coração quando eu falei esta frase. A frase é: grandes bênçãos que estão ligadas a um pequeno pedido. Eu vou repetir. Grandes bênçãos que estão ligadas a um pequeno pedido. Fique comigo do início ao fim. Que pedido é esse? Que bênçãos são essas? Então, eu quero que você acompanhe comigo. Olha só. No verso de número 23, diz assim: que Ele abençoará o vosso pão. Essas aqui são as bênçãos, tá? Preste atenção. O Senhor vosso Deus abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti as enfermidades. Que coisa tremenda, irmãos. Ele já começa dizendo que por conta deste pequeno pedido, irmão, é pequeno demais diante de tão grandes vitórias. Aliás, todas as vezes que Deus Ele traz uma lista de bênçãos, pode olhar que, na maioria das vezes, no início, Ele sempre faz uma pequena exigência. Algo que é suficientemente capaz, nós somos capazes de obedecer. Então aqui começa dizendo assim: eu vou abençoar o vosso pão e a vossa água, ou seja, está falando de sustento. Não vai faltar. Ele vai fazer com certeza com que se cumpra o que está lá, o que Cristo nos disse, né? Lembra quando Jesus nos ensinou na oração? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, essas são as bênçãos. Eu já vou falar para você qual é a pequena exigência. E aqui também ele diz: tirarei do meio de ti as enfermidades. Irmãos, é inúmera a quantidade de servos de Deus, inúmero, que estão sendo acometidos por enfermidades. Quando eu li estas promessas que estão ligadas a esta pequena exigência, então eu disse: Senhor, será que é porque as pessoas não estão te servindo como aí essa exigência está pedindo? Sim, eu não estou querendo dizer que nós, servos de Deus, não passamos por situações adversas. Não. Todos nós somos seres humanos.
Mas existe a situação que vem de ordem natural, mas existem as situações que acontecem porque é ordem espiritual, é desobediência da lei de Deus. Às vezes a gente, por desobediência, rebeldia, negligência, atraímos maldições, atraímos por portas que nós mesmos às vezes abrimos, a causa de muitos problemas. É atraídas por nós mesmos. Então, olha só que coisa tremenda. Em Êxodo, capítulo de número 15, no verso de número 26, a Bíblia diz: Eu sou o Deus que te sara. Deus falou isso para quase 3 milhões de pessoas. Ou seja, eu sou Jeová Rafá. E estas muitas pessoas tomaram posse. E se você olhar lá em Salmo, no número 105, Salmo 105, o verso de número 37, está escrito: E todos eles, quase 3 milhões de pessoas que ouviram esta palavra: Eu sou Jeová Rafá, o Deus que te sara. A Bíblia diz que todas elas saíram do Egito, quase 3 milhões, sem nenhuma enfermidade. Que coisa tremenda, não é? Pode depois dar uma olhadinha lá para você ver. Salmo 105, versos 36 e 37. Então, o que tem acontecido? O porquê que Deus prometeu: vou abençoar o vosso pão, a vossa... Isso lá no Velho Testamento. Se lá na antiga lei Deus era poderoso para cumprir, então Deus é poderoso para cumprir hoje também. Eu só preciso fazer uma autoanálise. Será que eu não estou obedecendo à exigência? Que eu já vou falar qual é. Pastor, você está me enrolando, né, pastor? Não, eu quero que você preste atenção aqui. Antes de eu falar para você qual é a exigência. Essa pequena exigência que trouxe essas bênçãos. Abençoarei o teu pão, a vossa água, tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que coisa linda, irmão. Isso é promessa. Então quer dizer que se eu obedecer essa pequena exigência, vai acontecer isso, pastor? Vai. Ainda que o diabo se levante, você vai ter autoridade para se ajoelhar e dizer: Senhor, eu estou enquadrado dentro da tua palavra. Então, Senhor, faça-se, ó Deus, se cumprir em minha vida. Tua palavra diz que o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Então, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou obedecendo essa pequena exigência que o Senhor colocou aqui. Então, arranca de mim essa enfermidade. Ou, se a situação é na área do sustento, então você vai ter toda a autoridade para dizer: Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Por favor, Deus, mostre que a sua palavra é poderosa e ela se cumpre. E Deus estenderá as suas mãos, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12. Olha só a continuação das promessas, ó. Verso de número 26. Não haverá alguma mulher que aborte e nem estéril na sua terra. Ó. Eu já contei em outro vídeo, vou contar aqui. Estava obedecendo, eu e minha esposa, andando na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que nós não temos pecados, irmãos, não é isso. Todo ser humano tem.
que eu estou querendo dizer é que Deus está olhando dos céus e vendo quem é que está se esforçando e quem é que está com a vida aí, ó, negligente, tá nem aí. Porque tem gente que peca por querer mesmo, tô nem aí, acabou. Só leva o nome de crente. Eu estou dizendo aqueles que, ainda que sejam falhos, estão lutando para obedecer às Escrituras, têm o direito de pedir para Deus: Senhor, cumpra a sua palavra na minha vida. Amados, eu contei na igreja, vou contar aqui. Minha esposa perdeu 2 filhos. E a gente servindo ao Senhor com alegria. Quando eu olhei este versículo aqui na palavra, eu disse: Deus, está escrito aqui que aquele que obedece à pequena exigência que eu ainda vou falar para vocês, tem direito a tudo isso aqui. Minha esposa já perdeu o 2º filho. Ô Senhor, tem misericórdia. E fui para o joelho, orei, busquei a Deus. Um homem no trem olhou para mim e disse: faz um jejum de 7 dias e Deus vai mostrar para você o que está acontecendo. Depois que eu li aqui, falei: mas peraí, está dizendo que não haverá mulher que aborte? Minha esposa já abortou o 2º? Está acontecendo alguma coisa de errado, Senhor. Eu estou dentro da exigência. Então, foi do jeitinho que aquele homem de Deus falou. No 7º dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu olhava a imagem da minha esposa deitada numa cama. Não era ela, era a imagem dela deitada na cama, toda cheia de sangue, tecos de criança no chão. E ela manifestada, o demônio olhou para mim e disse: eu não vou sair. Eu disse: ah, é? Lá no sonho eu disse: escute aqui, Satanás. Você vai largar minha esposa hoje. A partir de hoje eu te repreendo. Larga, espírito que causa o aborto. Em nome de Jesus, espírito da morte, sai. E dei a ordem. Foi no momento em que eu acordei. Amados, eu já tive certeza que o meu filho ia nascer. Eu disse: filha, esta criança vai nascer. E hoje ele tem 20 anos de idade. Como nós tínhamos perdido 2, assim como eu já contei em outro vídeo, Deus também nos deu 2. O meu 2º filho hoje tem 13 anos de idade. E os 2 são músicos dentro da igreja. Glória a Deus. Então eu olhei aqui e eu disse: Deus, se eu estou obedecendo à exigência, como é que minha esposa, eu e ela, nós estamos obedecendo? Como é que não está acontecendo? Tem que acontecer, Senhor. Misericórdia. Então Deus ouviu dos céus e cumpriu a sua palavra. Eu estou falando, irmão, porque é conhecimento de causa. Não foi ninguém que me ensinou isso aqui, não. Eu vivi. Eu sei que a palavra de Deus se cumpre quando nós obedecemos e fazemos a nossa parte. Termina dizendo assim, ó. Isso aqui é promessa para quem tem medo de morrer cedo, tá? Olha lá. O número dos teus dias cumprirei. Fique em paz. Se você é uma bênção na terra, obedece essa pequena exigência que eu já vou te falar. Se você é uma pessoa que tem desejo de ganhar almas, se você é um instrumento nas mãos de Deus, peça para Deus: Senhor, eu quero viver bastante tempo. De repente você está passando por alguma dificuldade e acha que não, dessa vez eu não vou partir, dessa vez eu vou partir, eu não vou aguentar. Não, em nome de Jesus. Diga: Deus, está escrito, o número dos teus dias cumprirei. Eu peço para Deus para viver bastante, irmão. 70, 80, 90 anos, mas com saúde. Se for para ficar dando trabalho para os outros, é melhor que Ele me retire. Mas enquanto Deus estiver me usando na face desta terra e eu estiver com saúde, que eu permaneça aqui. Pastor, o senhor falou as promessas. Aonde está a exigência? Vamos lá então? É uma pequena exigência. Olha lá. Verso de número 20 de Êxodo, capítulo de número 23. Eu vou iniciar
para que você entenda ao pé da letra. Olha só. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. É Deus falando com Moisés. Vamos lá então? Guarda-te diante deste anjo. Aí, ó. Mas se guardar como, pastor? E ouve a sua voz. Vamos lá? Pequena exigência. Guarda-te diante deste anjo e ouve a sua voz. E não o provoques a ira. Só isso. Aí, tá vendo? Nossa, pastor. Estas promessas todas aqui, ó. Abençoarei o teu pão, a tua água, tirarei do meio de ti as enfermidades, não haverá mulher no meio de vós que aborte, e nem estéril na sua terra, o número dos teus dias cumprirei. É só para obedecer isso aqui? Deus enviou diante deste povo um anjo. E o interessante é o que diz aqui o versículo: não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Amados, de quem aqui Deus estava se referindo? Qual é o anjo com letra maiúscula? Porque aqui está com letra maiúscula. Não era qualquer anjo, não. Que anjo é esse que levava o nome do Senhor lá no Velho Testamento? Hã? É uma clara demonstração aqui do que a teologia chama de teofania. Era o próprio Cristo que estava se revelando na figura de um anjo. Ah, entendi. Era Jesus aqui se materializando em um anjo. Exatamente, irmão. Jesus tem várias passagens do Velho Testamento que na teologia deixa claro que era uma aparição de Cristo na forma de um anjo. Então, a exigência é essa: ouve a voz deste anjo e não o provoques a ira. Pronto, só isso. Aí eu te faço uma pergunta: você está ouvindo a voz de Jesus? Você está andando diante deste anjo em retidão? Por isso que essa palavra é uma autoanálise, porque eu preciso saber se o meu pão, a minha água não está sendo abençoado, se eu estou vivendo cheio de enfermidades, existe esterilidade na minha casa, as coisas não acontecem, ainda que não seja literalmente falando, né? Às vezes não é literalmente falando. Essa parte aborto pode ser colocado como analogia. Aqui está falando no sentido literal mesmo, que foi o meu caso com a minha esposa. Mas tem casas que a morte impera. Então, gente que morre cedo. Meu Deus, é um morre-morre, todo mundo morrendo. Mas por que será? Será que eu estou obedecendo a esta pequena exigência? Ouça a voz do anjo que leva o meu nome e não o provoques a ira. Só isso. Se a gente obedecer, só isso. Então todas estas promessas e tantas outras, são mais de 8.000 na palavra, aqui neste livro, e tantas outras também se cumprirão. Que Deus possa, através desta mensagem, aguçar a sua autoanálise para que você possa entender por quê, o que está acontecendo, o porquê que eu não estou vivendo estas promessas. São causas naturais ou é porque eu sou rebelde? Porque está escrito aqui, ó: este anjo não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome, assim diz o Senhor, está nele.
Que Deus abençoe sua vida, amados. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Como o Senhor, ó Deus, é justo, como o Senhor é poderoso. Suas promessas são tão grandiosas. Mas o que eu acho interessante, ó Deus, é que a sua exigência não é tão grande. Para que o Senhor possa entregar a nós tantas bênçãos, o Senhor sempre exige algo que somos capazes de obedecer. Em Deuteronômio, meu Pai, capítulo de número 28, no verso de número 1, lá tem 14 versículos, na verdade 13 versículos falando de bênçãos. Mas o primeiro versículo diz: se ouvires os meus mandamentos e os guardares, aí sim virão sobre ti estas bênçãos e te alcançarão. Pai querido, eu te agradeço, porque o número de bênçãos que o Senhor nos dá não se compara à exigência que o Senhor faz, porque é pequena demais. Que Deus possa ter aberto a tua mente com esta mensagem, minha amada irmã e meu amado irmão. Eu te espero na próxima reflexão.